alegria incontida, de uma frente a vibrar, aparece o amarelão da polícia militar. Ante a alegria incontida, de uma frente... Quando a gente fala da história do futebol feminino aqui no Piauí, especialmente do Tiradentes, a gente também fala da história do masculino, que está diretamente ligada à criação do núcleo feminino de futebol do Tiradentes. O Tiradentes para mim sempre foi muita referência. A Eliane também é um grande nome do Tiradentes. Eu sempre acompanhei ela muito, sempre muito. Para mim foi uma referência enorme dentro do futebol, como uma pessoa, tanto como atleta como pessoa, e para mim era meio que ela já tinha um legado aqui no Tiradentes e a gente meio que seguia. Então para mim é isso, o Tiradentes sempre foi referência. Olá, meu nome é Eliane, sou ex-atleta do Tiradentes e venho falar um pouco da trajetória do time no cenário nacional, no cenário estadual, conquistas, atletas, como foi um pouco do que vivenciei lá. Eu me chamo Paulo Sérgio de Souza, estou aqui neste momento para contar um pouco da minha história com a Sociedade Esportiva Tiradentes. Vitórias, vitórias por todo... A minha história com a Sociedade Esportiva Tiradentes começou através de um projeto do Pilotão Mirim da Polícia Militar do Estado do Piauí, e eu fiz parte desse projeto de garotos de rua. E no tempo, com 13 anos, em 1993, recebi o convite para fazer um teste na base do Tiradentes, para jogar o Sub-13 no tempo e o Sub-15. E assim aceitei. E vim fazer o teste juntamente com outros garotos, colega meu que era do projeto, e de 10 garotos que viemos fazer o teste, 5 foi aprovado, e desses 5 eu era um deles. O Tiradentes masculino, ele foi um time muito importante aqui na história do futebol do Piauí. Ganhou muitos títulos estaduais, chegou a alcançar feitos que nenhum outro time piauiense havia alcançado antes. E foi protagonista de muitos momentos importantes aqui na história do futebol piauiense. Como é que começa a mudar? Meados ali de 90, 95, o time estava numa fase muito boa, vitorioso, campeão, estava disputando uma competição nacional e alguns de seus atletas se reuniram depois de uma partida para comemorar o nascimento do filho de um dos jogadores. Foram ao bar, estavam bebendo, se divertindo. Aconteceu aquela tragédia que todos conhecemos, e um dos jogadores acabou se envolvendo em uma confusão com a moça. O Jacob acabou tentando apartar a briga, sacou uma arma, atirou em 2 pessoas, acabou sendo assassinado, não chegou nem a voltar para casa. Toda essa tragédia acabou culminando com o fechamento do departamento de futebol. Não havia mais clima para se continuar após essa selvageria que aconteceu. Houve o fechamento, mas pouco tempo depois, a diretoria do Tiradentes optou por reabrir o departamento de futebol. No entanto, o futebol masculino adulto estava descartado. Então, o que foi feito? O futebol feminino. No tempo, quando a gente começou com o time feminino, existia outros times também aqui no estado do Piauí. Existia time no Disseu, time no Mucambinho, no Promorá, em Caxias. E assim, quando a gente começou a formar o time, mesmo mais com base, né, de casa, com as pratas da casa chamada, com as campanhas que a gente no tempo começou a fazer, porque nesse tempo o futebol ainda ele não era visto, ele não era valorizado, tinha poucas equipes, era poucas meninas, as meninas ainda não queriam saber do esporte, tinha aquela questão do preconceito, às vezes o pai e a mãe não queriam deixar a criança porque acharia que era coisa de homem, e aí se tornava difícil, mas a gente foi conquistando as meninas daqui do estado, com as vitórias e as campanhas que vieram. Isso foi abrindo portas e dando visão para aquelas meninas que pudessem ver o futebol de outra maneira, que pudessem ver realmente o futebol com uma maneira de lazer, né, uma maneira de se divertir. E o que eu sei de Tiradentes? É um maior campeão piauiense feminino, foi campeão 10 vezes. Comecei a jogar no profissional desde 2023, pelo Skill Red. Joguei mais ou menos 1 ano e meio. Final de 2024 vim para o Tiradentes. Aí desde então estou aqui. A forma que iniciei no campo especificamente
Foi até engraçado, porque eu tinha medo de calçar uma chuteira e cair da trava dela, por mais baixa que fosse. Eu achava que eu não tinha esse equilíbrio. E então a amiga minha, goleira, né, Kátia, hoje ela nem joga mais, me chamou para uma experiência no JVC, o nome do time na época. E eu sempre tive essa asilação, né, que a gente fala no futebol, essa tara para jogar. E fui me destacando e me fizeram o convite para o Tiradentes isso em 2005 para 2006, mais ou menos. Então foi bem no início mesmo do histórico, né, do clube, onde ele não tinha essa visibilidade toda no cenário nacional, já era um time mais localizado, porém era o mais organizado diante dos que tinham. Então, por conta disso, teve esse fator que teve por onde andar mais rápido, né, para chegar em competições de alto rendimento. Comecei em 93 como lateral direito na base, aonde eu pude jogar até todo o restante das bases, até 2020, até a categoria juniores no tempo. Meu nome é Andréa Carino. Vou falar um pouco da minha vida aqui dentro do estado do Piauí. Em 2009, no Tiradentes. Comecei a jogar, passei pelo Náutico, Santa Cruz, Vitória de Santo Antão e o Barreirense. Quando eu vim para cá foi em 2009 e viemos jogar aqui a competição da Copa do Brasil. E desde então eu me adaptei aqui, gostei do Piauí, né? E até hoje eu acho que eu me naturalizei piauiense. Hoje em dia eu parei de jogar, sou só coordenadora, né? É um clube que é novo e tem uma estrutura muito boa, feminino, que onde está crescendo muito hoje em dia. E durante esse tempo todo que eu tive aqui jogando Tiradentes, eu já fui convocada para Ferroviária de Araraquara, o São Manuel, Paulo, já fui jogar Calcaia também, voltei depois por Vitória de Santo Antão, Libertadores, e a gente tem esse apoio, né, crescendo agora no futebol feminino. A gente começou com um propósito de amadorismo, somente para ver como transformava essas meninas em atletas. Muitas delas procuravam a gente, da capital, e a gente foi treinando, foi fazendo alguns jogos, tanto na capital como no interior. Através do Tenente Alivaldo, para me ajudar ele no futebol feminino. Como ele já foi também meu treinador na base, me conhecia, sabia do meu perfil, e fez o convite para me trabalhar com ele no futebol feminino, para ajudar ele com material, ajudar ele a auxiliar. E assim começou a minha carreira. E assim eu aceitei o convite. Foi uma coisa que deu muito certo, porque até hoje a gente se apaixonou pelo time feminino da Sociedade Esportiva Tiradentes. Veio os títulos, veio muitos títulos, veio o Campeonato Piauiense, veio Copa Batom, veio campeonatos de bairro. A Sociedade Esportiva Tiradentes, no tempo, a gente participou da Copa do Brasil, que no tempo existia já, com os times do Ceará, com os times de São Paulo, do Maranhão. A gente às vezes representou bem, já chegamos até a semifinal da Copa do Brasil. Veio o Campeonato Brasileiro no ano, Série A, a gente participou. E a gente só foi tomando gosto pela coisa. Chamo Pamela Veloso Maranhão, eu tenho 12 anos já trabalhando no jornalismo esportivo, principalmente aqui no estado do Piauí. E eu tive a sorte, inclusive, de acompanhar um momento muito importante, muito marcante do Tiradentes dentro desse cenário feminino, né? Porque para quem acompanha o esporte há mais tempo, o Tiradentes também já teve muita força nas décadas aí anteriores no futebol masculino, né? Era onde atuava, depois começou a trabalhar com o futebol feminino. Principalmente pela desigualdade que a gente sempre tem, né? Independente da profissão, sempre quando a gente vai ver a situação do masculino para o feminino, é uma diferença gigantesca em tudo. Não tem o que se questionar, a gente sabe disso. Embora hoje em dia a gente pare para olhar para o futebol, melhorou muita coisa, demais, assim, para o feminino. Mas ainda está quilômetros de distância do masculino. Aí a gente chega ali nos anos 2000, história do futebol feminino, nas pesquisas, é o que a gente chama de anos dourados. A gente tem a ascensão de jogadores extremamente importantes aqui no Brasil, que é a Cristiane, a Formiga. Elas acabam sendo campeãs de competições extremamente importantes e que mudam o olhar da entidade máxima do futebol, a Confederação Brasileira, para o futebol feminino no Brasil inteiro. Como eles enxergaram que ali havia uma possibilidade de crescimento,
criou-se a Taça Brasil de Futebol Feminino. Ali, meados de 2000, houve a criação dessa competição nacional, que ela só servia basicamente para ser o primeiro retrato de um possível calendário de futebol para os estados, até porque eram poucos os que tinham, de fato, um calendário estadual. Naquela época, em 2005, já existiam 4 séries do brasileiro masculino. E no feminino existia uma única competição que não tinha séries, não tinha profissionalismo. Em 2014, quando eu comecei a atuar, no futebol feminino, o time que a gente acompanhava era Tiradentes e Abelhas Rainhas, né? Inclusive tinha, né, toda uma rivalidade entre as duas equipes. As Abelhas Rainhas tinham um pouco mais de dificuldade para acompanhar, porque era lá da cidade de Picos, então as atenções ficavam muito voltadas para o Tiradentes. Em 2015, o Tiradentes viveu aí nas últimas décadas um dos seus momentos auges, que foi a participação dentro do Campeonato Brasileiro, em que a equipe terminou numa 4ª colocação geral, sendo semifinalista da competição. Caiu para a equipe do São José, que na época era uma equipe muito forte, é uma equipe muito forte, muito tradicional, quando o assunto é futebol feminino. A CBF instaurou outra norma de fomento ao futebol feminino no Brasil todo, que era basicamente dividir algumas jogadoras da seleção para atuarem dentro dos clubes que participavam da Taça Brasil de futebol. E naquela época, uma das coisas que marcou foi o fato de que algumas atletas da seleção brasileira vieram para Teresina, né? Na época veio a Andressinha, a meia, que é um nome super conhecido até hoje, se não me engano, está no Palmeiras. Veio a lateral Camila e também a experiente goleira Andréa Suntac. E foi com elas e com as outras piauienses que o Tiradentes conquistou o seu maior feito até hoje no futebol feminino nacional, que foi chegar às quartas de final da competição. E, inclusive, a gente tem jogadoras nacionalmente conhecidas hoje, né? A Adriana, uma grande jogadora da seleção brasileira. A Valéria hoje se encontra no Flamengo do Rio. A gente hoje mesmo está com 4 ou 5 jogadoras na base, que era da base daqui do Tiradentes, que está no clube do Fortaleza aqui no Ceará. E geralmente a gente faz convênio com esses clubes. A gente prepara elas e mandam elas justamente para esses clubes para que elas possam se desenvolver no mundo do futebol. A gente tem jogadoras em São Paulo. Então, assim, o Tiradentes, ele é um time grande, ele dá oportunidade e faça com que elas cresçam. Eles reuniam jogadoras, faziam peneiras, nos interiores principalmente, em quadras esportivas, em campos da cidade, para que essas jogadoras pudessem suprir essa demanda que eles queriam, né, de montar um time feminino aqui no Piauí. Houve essa montagem, mas basicamente as meninas disputavam competições amadoras. É uma taça ruralzão de união, é uma competição que dura 2 dias, são 6 jogos. Elas recebiam no máximo, sei lá, a comida do dia, às vezes nem a chuteira elas ganhavam, o próprio tênisinho jogar, só para vestir a camisa do Tiradentes. Quando eu era mais novinha, tinha muita vontade de treinar aqui, mas era um pouquinho longe. Meu pai, ele ficava, não, quando você crescer mais, um pouquinho você vai. E aí eu fui jogando primeiro quadra, fiquei mais jogando jogos escolares, jogo mesmo de bairro, mas sempre tive o sonho de jogar aqui no Tiradentes. Até que em 2019 consegui essa oportunidade de vir aqui treinar, e aí fiquei treinando durante alguns anos. Entrou a pandemia e aí o sonho foi um pouco interrompido, mas mesmo assim continuei treinando, vindo pra cá à noite, um pouco mais isolada, mas treinando. O clube meio que deu uma parada como o mundo inteiro. E aí eu continuei treinando, disse, vai chegar a minha oportunidade. E o Tiradentes sempre teve essa visão de sempre abrir as portas para essas meninas do interior, que às vezes lá no interior ela não tinha essa oportunidade, como hoje também às vezes não tem. Então, assim, hoje atualmente no time a gente tem garotas do interior do estado do Piauí, porque elas vê o Tiradentes um clube de crescimento, que o Tiradentes, apesar de ser um clube hoje mais feminino, e o masculino, o profissional não está em atuação, então elas vê o feminino como carreira para crescer na vida, até para que possa outro clube dar outra oportunidade para elas através da gente. Tiradentes, ele é um dos maiores times do Piauí feminino, tem uma passagem aí muito boa sobre os campeonatos piauienses, já ganhou vários, foi campeão 10 vezes, e eu conheço o Tiradentes desde mais ou menos meus 15, 16, 17 anos, eu já ouvi falar, e eu cheguei aqui, foi a indicação de um amigo, me indicou,
pro treinador. Aí o treinador quis me avaliar. Aí eu vim pra cá, joguei uns amistosos, fui bem. Aí desde então estou aqui. Eu sou o treinador atual do time, que na passagem anterior, 2023, a gente foi campeão piauiense. Eu, como treinador, fui campeão piauiense. Já disputei campeonato brasileiro, como eu falei, Copa do Brasil, e peguei gosto pelo esse time. E até hoje nós estamos aqui. Não interessa como é a minha colaboração, se é como roupeiro, se é como auxiliar, se é como treinador. A gente faz parte do projeto e a gente está aqui para ajudar. Então muitas eram movidas realmente pelo amor ao futebol, pelo sonho que elas tinham de estar ali, de serem vistas, de, sei lá, tentarem alcançar um patamar mais alto do que aqueles que elas viviam naquele momento. Muitas meninas se espelham, acabam se espelhando no nosso dia a dia, como foi que a gente começou no futebol. De começar no futebol, ver a nossa trajetória, títulos, clubes por onde passamos. E isso foi muito gratificante, participar dessa trajetória do clube com atletas que hoje se destacam nesse cenário. E fui muito grata também por, nesse decorrer, ter tido oportunidades, muito boa mesmo. Mas por questão de opções, fiquei aqui, estudo, mãe, família. Então foi opcional. Muita gente questiona sobre oportunidades, né? Se eu não tive, mas eu tive sim, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E paralelo a isso, vivia também um bom momento, um momento de a ascensão de holofotes voltados para o Piauí por conta também do futebol feminino, que não era algo tão comum. E tudo isso graças ao Tiradentes. E depois disso o Tiradentes fez um 2016 já também interessante, disputando Copa do Brasil, disputando a Copa Piauí de futebol feminino, que também era uma competição local que era importante para dividir essas vagas nacionais. E o Tiradentes por muito tempo teve essa hegemonia. Era o time que conseguia conquistar os títulos nas esferas locais e representar o estado do Piauí dentro do cenário nacional. O Tiradentes volta a disputar, a ter campanhas boas no estadual e no nacional também. Em 2016, 2017, a CBF estabelece outra mudança no Campeonato Brasileiro Nacional. Então ela cria as séries A1 e A2. Como é que esses times são divididos? A série A1 são os times que estão melhor ranqueados no ranking da CBF, e a série A2 os que estão de uma forma, os que não estão tão bem ranqueados. Tiradentes acaba caindo no A2. Ele vai disputar e ele chega até as semifinais dessa competição, mas ele acaba derrotado e permanece na série A2. Ele não sobe como o time que seria o grande campeão. Em 2018, a equipe volta a disputar o A2, é campeão do estadual, volta a disputar o A2, mas de uma forma surpreendente acaba sendo eliminado na fase de grupo. Não chega nem às oitavas, muito menos nas quartas de final. Uma campanha bem apagada. Quando você gosta de um clube onde você se sente bem, é grandioso, é uma coisa boa, é onde você consegue mostrar bem o seu trabalho, né? E isso aí conta muito, é um ponto muito positivo, porque não adianta você estar no clube sem você estar se sentindo bem, você não entrega o seu trabalho e você não é muito bem vista, né? Você não tem a minutagem que assim a gente chama hoje em dia, minutagem. Você fica mais no banco, às vezes não é relacionado. E aqui no Tiradentes não, sempre fui titular, eu sou volante, sempre joguei com a 7, sempre fui destaque nos jogos, não era de fazer gol, né? E esse aí eu concordo. Eu era mais um pitbull, né? Que era assim que elas me chamavam, o pitbull. Que eu não saía de frente da zaga, só para estar desarmando ali. Se pudesse trocar até um gol por uma falta, um pênalti, eu trocava. Participei da Copa do Brasil, a gente chegou em 2009 nas quartas de finais, ou foi oitavas, agora me deu um branco, né? E no Brasileiro também a gente chegou à semifinal com o São José e a partir daí foi um cenário de revelações de atleta, né? Tanto para o estado quanto especificamente para o Tiradentes, que era um time que de certa forma dominava o futebol feminino dentro do nosso estado. Era o time a ser batido. É um time que sempre revelou grandes jogadoras. Valéria Cantuário, Adriana Maga, a própria Júlia Beatriz, são alguns nomes aí
né, dentro desse processo, que estão muito bem no cenário nacional, no cenário internacional, todas elas com convocações para a seleção brasileira, tanto de base como principal. São nomes que todas surgiram através desse Tiradentes, que na época, volto a dizer, era muito forte, era um celeiro de bons nomes, por mais que essas atletas não passassem tanto tempo aqui no estado do Piauí, elas conseguiam chamar a atenção suficiente para conseguir ir para grandes clubes dentro do cenário nacional, né? Então, esse ponto sempre foi um ponto que chamou muita atenção em relação ao Tiradentes, porque mesmo com toda essa dificuldade financeira, de estrutura, de calendário, mesmo assim, o Tiradentes conseguia ter nomes interessantes, lançar essas meninas no mercado, e o Piauí sempre tem uma representatividade muito forte dentro do futebol feminino. O futebol feminino no Brasil estava em ascensão, crescendo, então a CBF teve a oportunidade, não sei como, mas eu sei que ela abriu a oportunidade para o campeonato nacional, e o Tiradentes foi representante do Piauí, teve que ser campeão. Daí então a CBF fez a primeira Copa do Brasil, né? Tiradentes praticamente com atletas de fora, as equipes totalmente de casa. A gente começou a disputar esse campeonato com apoio grande apoio do povo piauiense, de Teresina. Toda vez que a gente ia jogar no estádio, era muita gente, pelo bom futebol que a gente apresentava. Então ele acabou sendo campeão por muito tempo. Se eu não me engano, foram 8 títulos seguidos, até o Picos conseguir quebrar esse tabu e se tornou campeão pela primeira vez do Campeonato Estadual de Futebol Feminino do Piauí. Desde quando eu comecei a acompanhar o Tiradentes naquele período, que aquele período foi o auge, inclusive foi um ano de 2015 muito marcante para o futebol do estado do Piauí, porque também foi o primeiro acesso de divisão, que aconteceu inclusive aqui no Albertão, né, a grande final da Série D na época, com o River muito badalado. Tivemos aí arquibancadas lotadas, o Albertão recebeu um público de 50 mil torcedores na final na época, e paralelo a isso vivia também um bom momento, de a ascensão de holofotes voltados para o Piauí, por conta também do futebol feminino, que não era algo tão comum. E tudo isso graças ao Tiradentes. Então, em 2007, a gente começou a disputar essa Copa do Brasil em sistema de mata-mata e de volta, e foi uma das melhores campanhas que já teve uma equipe de futebol piauiense, porque o Tiradentes, em 2007, ficou em quarto lugar no Brasil. Equipes grandes de São Paulo, de todo o Brasil, e o pessoal já sabia que o Tiradentes era muito forte. Formamos muitas jogadoras boas, jogadoras de seleção. Muitas coisas boas, porém por trás dos bastidores também tem muita coisa bem complicada de vivenciar, de lutar ali a cada dia, em cada obstáculo que tem. Não só no futebol, como na vida como todo, ele sempre existirá obstáculos. Aí a gente tem que saber lidar com isso e procurar sempre a melhor opção, sair mais fortalecido de cada etapa. Na minha época, o Tiradentes bateu o recorde de público no Albertão, em 2007, foi mais de 7 mil pessoas. A gente teve Tiradentes, São Francisco do Conde, e hoje o Tiradentes se encontra num momento diferente daquela época, apesar de que o Tiradentes naquela época não tinha recurso. O presidente se esforçava, ia procurar doações, eu também, o Topó também, comigo desde o início, né? E graças a Deus eu deixei o Tiradentes em 2012, deixei numa boa colocação, deixei o Tiradentes na Série A, e foi uma das melhores sensações esportivas que eu já tive na minha vida. Aí
Aí depois disso surgiram Série A2, Série A3, infelizmente, né, o Piauí foi caindo de divisão, o Tiradentes também acabou, né, precisando cair de divisão, porque existia aquela coisa do paralelo a ter um time masculino para você ter a participação do feminino, e perdeu muitos pontos no ranking nacional. E depois disso também teve uma dificuldade para conseguir voltar a viver aquele bom momento, aquele auge que viveu lá em 2015. A desvalorização das meninas do Piauí locais está sendo muito grande atualmente. Nós temos muitas atletas boas aqui no Piauí, muitos atletas que hoje têm 25 anos, até 30 anos, já jogam muita bola, mas não está tendo a oportunidade de mostrar o futebol porque não estão dando chance. Estão trazendo mais jogadoras de fora para suprir a necessidade do futebol piauiense. A nossa carreira de futebol é muito curta demais, e se um atleta lesionar, aí que fica bem mais complicado mesmo. O Elivaldo deixa a diretoria do Tiradentes e o Canuto assume. O Canuto, ele é uma pessoa que sempre amou o futebol. Ele deixa isso bem claro todas as vezes todas as entrevistas que ele dá, todos os momentos em que ele tem esse contato com as jogadoras. O futebol sempre esteve presente para ele. Ele chega com o intuito de dar uma nova cara para o Tiradentes. E a primeira coisa que ele faz é ir atrás de um técnico que seja transformação, que traga transformação para aquelas atletas. Em 2014, o Toninho assumiu a equipe. A equipe acaba sendo derrotada por 9-0, perdeu para as Abelhas Rainhas. Isso acende uma luzinha assim, de alerta entre ele e o Canuto. Eles conversam e decidem que não dá mais para a gente continuar com um time amador disputando competições oficiais. Então, Toninho e Canuto vão em busca dessas reformas dentro do Tiradentes. Visitam outros estados, conversam com outros dirigentes, para ir atrás de realmente profissionalizar esse futebol que, apesar das conquistas, ainda tinha tons muito amadores para o futebol feminino no contexto em que o Brasil estava vivendo naquele momento. Hoje está diferente, hoje não sei o que está acontecendo, mas espero que melhore. E a tendência é melhorar, porque hoje está mais fácil de formar um time feminino. Está havendo alguns recursos, a CBF está apoiando, né, os clubes. Mas eu, sinceramente, deixei muita recordação, muitas lembranças do futebol piauiense, tanto no masculino como no feminino. Vejo os troféus da minha época, tem muitos troféus da minha época aqui. Eu acho que a época que mais o Tiradentes, tanto no masculino como no feminino, ganhou torneios e campeonatos. Campeonato piauiense. Foi a equipe que mais ganhou o Campeonato Piauiense, foi o Tiradentes, na minha época. E estou muito feliz de ter deixado um legado muito bom e bonito para o futebol piauiense do estado do Piauí. O Piauí, o Tiradentes é um dos maiores times. É um time já bem formado. Tem uma participação muito boa nos campeonatos piauienses. Já tentou vaga para a Série A3. Chegamos até as oitavas de final. E nesse ano vamos tentar o acesso para a Série A3. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já em 2019, a CBF estabelece uma nova política de fomento ao futebol feminino. Ela determina que times do Brasil, esses investimentos para o futebol feminino, que eles criem, estabeleçam e profissionalizem o futebol feminino de seus clubes. O Tiradentes vai atrás dessa profissionalização e volta a ir atrás de jogadoras, volta a ir atrás de técnicos, né? Toninho também cai. Toninho sai do time, acho que em 2020. Ele deixa o comando do time, o comando da equipe, depois de longos anos à frente do Tiradentes, de muitos títulos estaduais e de campanhas que campanhas que se equilibram, né? Momentos muito bons no brasileiro e momentos muito ruins que nada se comparam à história do que o Tiradentes foi um dia. Sempre vai ser falada a questão da dificuldade, né? Porque lá nós não tínhamos uma comissão completa. Lá sempre foi só Topó e Elivaldo. Eles faziam tudo, era o Severino, que nós dizíamos assim. E alavancaram o Tiradentes, especificamente, né? Que é o time que a gente está falando. E para chegar nesse ponto. Porque mesmo com toda essa dificuldade financeira, de estrutura, de calendário, mesmo assim o Tiradentes conseguia ter nomes interessantes, lançar essas meninas no mercado, e o Piauí sempre tem uma representatividade muito forte dentro do futebol feminino,
seja nas competições nacionais, através de ter um atleta no Flamengo, no Corinthians, ou até mesmo no futebol internacional, e principalmente de seleção brasileira, né? Porque até pouco tempo atrás a gente tinha a Adriana sempre sendo convocada, a gente tem ainda a Valéria e a Júlia que seguem brigando para retornar à seleção, mas que já tiveram muitas convocações no currículo, e tudo isso começou a partir, né, desse projeto do Tiradentes. Clube que teria tudo para estar num patamar bem mais organizado, bem melhor, porém, por coisas internas, não chegou a esse objetivo. Tem já uma longa história, né, no cenário nacional, com atletas de nome, inclusive times fora do Brasil. Por mais que eu não esteja lá, mas desejo muito que o time volte a um cenário que era, volte com destaques como eram de atletas, de competições. Quem está acompanhando o estadual está vendo a realidade que eles estão enfrentando, e quem já esteve lá sabe como que é. Infelizmente, muitas coisas que não dão importância para nós que estamos ali lutando diariamente dentro do campo, mas as meninas já têm um afeto muito grande por elas, têm uma amizade com algumas delas, e peço muito que elas nunca desistam desse sonho, que busquem sempre o espaço delas, que Deus possa sempre abençoar e proteger o projeto e o sonho delas. E me sinto com muito orgulho de fazer parte desse time há muito tempo, né? Dediquei, pode-se dizer aí, 25 anos, 30 anos da minha vida foi nesse clube, tanto na carreira lá quando eu iniciei como jogador na categoria de base, até hoje como treinador. Deus só tem me abençoado. A falta de profissionalização ela ainda é um pouco aparente. A falta de investimento também. E hoje a gente tem times que ascendem muito rápido, isso dentro do futebol feminino. Então a grande questão que fica, o que falta para o Tiradentes, né? Atlético Piauiense foi campeão recentemente, coisa que o Tiradentes não conseguiu fazer, anos de história e anos de disputa do Campeonato Brasileiro. O que falta é investimento, o que falta é um olhar mais apurado para essas jogadoras, e que falta para esse time, que hoje amarga o gosto ruim do quase esquecimento. A equipe atualmente disputa somente os estaduais e não tem tido grandes feitos, como já teve no passado. Vamos!